Boa noite, portugueses. Uma vez mais convosco nestes nossos habituais serões à noite, acerca da liturgia do domingo de hoje, através sempre do nosso canal 49, deste programa a que apelidamos Nossa Fé e Nossa Vida. Convosco, de novo, olha, o filho da minha mãe e o Sr. António Borba, que tive muito gosto de estar com ele aqui assim no domingo passado, e estamos de novo aqui neste domingo de hoje, e ainda vamos estar no próximo domingo. De maneira que, boa noite, Sr. António. Boa noite, bem disposto. Sr. Padre Marta. É sempre para mim um prazer estar consigo, como já mencionei domingo passado. Tive o prazer de trabalhar consigo nas equipas de Nossa Senhora. Foi uma grande ajuda que o senhor deu a fundar as equipas em Tular e Hanford, e tive muito prazer. Já há muitos anos que não trabalho consigo agora, mas tenho muito prazer em estar... trabalhámos na mesma igreja, não é? Pois, mas tenho muito prazer em estar consigo esta noite. Muito obrigado. Estamos ainda neste ambiente de festas ao Divino Espírito Santo. Tipton está hoje aqui na nossa área, Tipton está, e também certamente outras paróquias na Diocese. No domingo passado, o António disse que tinha estado numa cidadezinha pequenina, onde havia um pequeno grupo de portugueses, já não me recordo o nome da cidade. O nome da cidadezinha era Pescadero. Fica ao sul de Half Moon Bay. Toda a nossa gente conhece Half Moon Bay. Portanto... Sabe que já há uns, talvez 14, 15 anos, ou talvez mais ainda, eu fui pregar uma festa do Divino Espírito Santo a Idaho. E no princípio houve aqui uma crise nos negócios das leitarias dos nossos portugueses, e alguns emigraram para Idaho, ali perto das Spring Falls. Ok. E quando cheguei lá, uma igrejinha pequenina, meia dúzia de casas, umas leitarias à volta, 4 ou 5 portugueses que tinham vindo aqui das nossas áreas, tinham vendido as suas leitarias aqui e tinham-se mudado para Idaho. Lá estava já há 3 anos. Há 3 anos só. Eu fui lá pregar a 4ª vez que se fez a festa do Divino Espírito Santo. Meia dúzia de famílias, não era mais. Isto para dizer, aonde vão, aí vai com eles o Espírito Santo. E talvez, desculpe de interromper, mas talvez não é muito lembrar o que nós falámos no domingo passado, a questão de o Espírito Santo na nossa vida. O Espírito Santo não é só para as festas, que são muito importantes, mas nós temos que tomar o Espírito Santo e depois incorporá-lo na nossa vida, não é? Sempre as festas ao Divino Espírito Santo. Hoje estamos a celebrar a Santíssima Trindade. E as festas ao Divino Espírito Santo, eu penso assim, radicam num amor muito grande a esse Deus, que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. E que nós, imbuídos, e que tantos homens e mulheres imbuídos do seu Espírito, tentam imitar Jesus Cristo. E se as festas do Espírito Santo foram, segundo a tradição, foram para os Açores e se radicaram tão fortemente, aí homens e mulheres quiseram imitar aquilo que a Rainha Isabel fazia, segundo consta no seu reino. E se calhar a Rainha Isabel também quis imitar o que fazia a sua casa dos seus avós mais antigos, já desde o imperador da Áustria, etc, etc. Mas é isso bonito, esse Deus, esse Espírito que leva as pessoas na ânsia de imitarem Jesus Cristo, de fazerem festa em honra de Deus, pondo pão à mesa e carne, sobretudo carne à mesa de quem não tinha. Nós, hoje, as nossas festas do Divino Espírito Santo, eu também penso assim, António, já agora que falámos um bocadinho nisto, também, nós não devíamos fazer as festas do Divino Espírito Santo só, realça a palavra só, fazer as festas só por uma questão cultural. A religião, quanto a mim, faz cultura, mas não é a cultura que faz a religião. Quem faz religião, culto, adoração a Deus, é a nossa fé, é o nosso batismo, é a nossa consciência de pertencer à Igreja.
E a maneira como fazemos, e a maneira como expressamos, e a maneira como desenvolvemos isto, às tantas, entra na nossa cultura, na nossa maneira de ser, na nossa maneira de estar. Faz costume. E nós depois fazemos como costume. Mas não deve ser o costume a única razão para fazermos as festas ao Divino Espírito Santo. A nossa fé e o nosso amor a Deus que nos leva a ter amor aos pobres. Isso sim. Hoje as nossas festas, Espírito Santo, e não sei o que é que o Sr. António pensa, mas eu gosto muito destas festas do Espírito Santo que se fazem em particular, que as pessoas em particular, aflitos com a sua promessa por pagar, aflitos que passaram alguns tormentos na sua vida e levaram-nos a recorrer a Deus e fazem as suas promessas. E depois, particularmente, na sua casa, rezam o terço, convidam os amigos, pedem, às vezes até pedem a que os ajude a fazer a sua celebração do Espírito Santo, como é que lhe chamam? A sua função, etc., com tanto sacrifício às vezes, mas é mais genuíno, é genuíno. As nossas festas, nas nossas paróquias, infelizmente, e digo infelizmente, estão muito fortes na cultura, estão muito agarrados à cultura, à tradição, ao costume. Isso leva até às vezes que as pessoas responsáveis pelas festas até pensem que a festa é sua, este ano é a minha festa, eu quero que faça assim, eu quero que faça assado. E às vezes até são pessoas que nem sempre partilham, têm a sua fé, e nós nunca podemos estar a julgar da fé de A, B ou C, mas são pessoas que habitualmente têm pouca, às vezes, aparecem pessoas que são habitualmente pouco frequentes à Igreja Católica Apostólica Romana. E depois estão à frente, são responsáveis das festas em honra do Divino Espírito Santo. Então aí muitas vezes perde-se aquilo que é rico numa festa ao Espírito Santo, que é pôr a mesa por amor aos pobres, fazendo aos pobres como se estivesse a fazer a Deus. Muitas vezes, nas nossas festas do Espírito Santo, reunimos o povo, mas os pobres ficam de fora. Os pobres vão buscar as sopas de manhã ou à noite, meio às escondidas, aquilo que sobra. E aí não é bem festa do Espírito Santo. Eu penso, desculpem, mas eu penso assim. E penso que aquelas pessoas mais responsáveis, e os parcos, os pastores, e nós padres, no qual eu me incluo, e os responsáveis pelos salões do Divino Espírito Santo, etc., por manter esta tradição tão bonita e tão forte, tão própria da Igreja, deviam ter um bocadinho de responsabilidade. Há uma maneira que, por um lado, é fácil, mas nem sempre o mais fácil é o melhor. Há uma maneira de que, pelo menos aqui nos nossos lados, é assim. O presidente deste ano convida, evidentemente, os seus amigos para o ajudarem a fazer a festa. E o vice-presidente, no próximo ano, vai ser o presidente. Mas se esta maneira de levar as coisas assim não se escolhe, também pessoas que façam isto no sentido da fé, então podemos correr o risco. Não me parece muito Mas, bem. ao mesmo tempo, também temos muitas pessoas bem intencionadas Sim, que fazem um belo trabalho, e o trabalho que as pessoas fazem, eu não queria ser presidente de uma festa hoje em dia, porque é tanto trabalho. Eu vejo as pessoas a trabalhar e o trabalho que eles fazem. Acho que o Sr. Padre está a dizer é que nós devemos fazer isto que estamos a fazer, mas não perder bem o sentido, de, afinal, qual é o sentido. E acho que a questão de ajudar os pobres é uma questão muito importante. O Sr. estava a falar nas funções particulares. Nós, em São Jorge, pelo menos de onde eu venho, nós chamamos gastos, e havia
esta tradição de, na freguesia, havia umas famílias que davam o gasto. Portanto, fazia uma festa ao Senhor Espírito Santo e davam carne e pão às pessoas mais pobres. Essa, por acaso, há 2 anos, tive a oportunidade de participar numa que o meu irmão deu e gostei muito da maneira em que eles envolveram as pessoas. E durante 7 dias rezou-se o terço e as pessoas vinham a casa a rezar o terço. E, portanto, foi uma oportunidade de reunir as pessoas à volta da igreja e a aumentar a fé dessas pessoas. E acabo por dizer que uma coisa que vi lá, gostei muito, que não tinha visto, foi cantar o desafio dentro da igreja. Gostei tanto, foi uma cantoria maravilhosa. Mas nós estamos a afastar da Santíssima Trindade, não estamos? Estamos a falar nas festas do Espírito Santo ainda, né, porque hoje mesmo há várias cidades com a festa do Espírito Santo e é bonito que se faça e a tradução, a tradição e esta cultura têm uma riqueza muito grande. E são benditos e louvados aqueles que trabalham, que se esforçam, que dão tanto o seu corpo durante estas semanas. Mas, já que fazemos esse trabalho todo, se for unido à fé e na ânsia de imitar Jesus Cristo, ainda melhor. Era só aqui que eu queria ir. Hoje estamos a celebrar a Santíssima Trindade, o Deus que é Pai, o Deus que é Filho, o Deus que é Espírito Santo. Eu não sei muito bem explicar e não vou explicar, não é? Nem tenho essa tentativa de maneira nenhuma. O meu colega, o meu professor de Teologia, e quando foi ao capítulo da Santíssima Trindade, depois lá dar os seus testemunhos e os seus ensinamentos, etc. No fim do curso sobre a Santíssima Trindade, ele diz: olha, meus amigos, só sabemos é que Jesus Cristo falou de Deus Pai, falou de si mesmo, apresentou-se e falou do Espírito Santo. O resto, como é que eles vivem uns com os outros, como é que estão unidos, como é que estão, etc. Isso é a reflexão dos teólogos e para pessoas tal. Para nós importa-nos isto. Cristo falou de Deus Pai, Cristo falou do Espírito Santo, Cristo apresentou-se a si mesmo e, de facto, é o que temos na Bíblia. O nosso Deus é esse que celebramos no dia de hoje. Exato. Vamos ler a primeira leitura da nossa missa. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, Moisés levantou-se muito cedo e subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe ordenara, levando nas mãos as tábuas de pedra. O Senhor desceu na nuvem, ficou junto de Moisés, que invocou o nome do Senhor. O Senhor passou diante de Moisés e proclamou: O Senhor é um Senhor, o Senhor é um Deus clemente e compassivo, sem pressa para se indignar e cheio de misericórdia e fidelidade. Moisés caiu de joelhos e prostrou-se em adoração. Depois disse: Se encontrei, Senhor, aceitação a vossos olhos, digne-se o Senhor caminhar no meio de nós. É certo que se trata de um povo de dura cerviz, mas vós perdoareis os nossos pecados e iniquidades e fareis de nós a vossa herança. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Não esqueçamos, pelo menos algumas frases fortes deste texto que o António acabou de ler, e nós temos que fazer o nosso pequeno intervalo habitual, mas voltamos a este tema porque é fortemente rico para nós. Até já. KNXT TV is proud to say thank you to all its viewers who have given their support for over 25 years. And only through your support is KNXT able to provide spiritual and informative programming. Please remember KNXT in your long-term support through wills, bequests, trust, and planned giving. Your gift is important to the future of Catholic television. Help preserve the strength of KNXT's message based on the teachings of Christ. Keep KNXT in your future plans. Outra vez de novo convosco neste debruçarmos-nos sobre as leituras da liturgia de hoje, da missa de hoje, da festa da Santíssima Trindade. O António Borba, que está connosco, como já foi dito desde o princípio,
vem lá de cima daquela cidadezinha bonita, trabalhadora e com uma igreja muito bonita, que é Turlock, e com uma comunidade fortemente ativa e que nos dão testemunhos de fé e de igreja e de construção de igreja. Falam o grande movimento das equipas Nossa Senhora, tantos casais, tantos homens e mulheres que pertencem ali, e tantos jovens, segundo já têm hoje nas suas equipas. Mas vamos à festa da Santíssima Trindade. Festa da Santíssima Trindade, António, esta ideia bonita, Moisés pede a Deus, Senhor, que, olha, nós não somos lá muito bons, somos um povo de cabeça dura, mas caminha connosco. E Moisés percebeu que esse Deus, a quem ele pede caminho com o seu povo, que é um Deus, eu gosto muito desta imagem, é um Deus rápido na misericórdia e lento na ira, não é? O que é que diz a isto? Eu acho muito interessante esta leitura, porque se nós formos ver o contexto desta leitura, nós vemos que o povo tinha feito uma aliança com Deus. Depois Moisés foi ao Monte Sinai, enquanto estava lá em cima, o povo começou a fazer cá em baixo, bezerros de ouro, não foi? Começou a fazer os seus deuses. E Deus zangou-se com ele. E Moisés vai outra vez ter com Deus e diz, ó Senhor, tem perdão, perdoa esta gente, porque esta gente é uma gente de coração duro. E Nosso Senhor, Deus, faz como que uma autoapresentação, apresenta-se a Moisés. E como é que ele se apresenta? Eu sou um Deus compassivo, cheio de misericórdia. E até num versículo que aqui não está, que é o versículo 7, o versículo 7 diz que Deus perdoa até à 1000ª geração. Portanto, perdoa para sempre. E a sua ira só vai até à 3ª ou à 4ª geração. Portanto, na verdade, nós temos muita sorte de ter um Deus que seja um Deus clemente e compassivo. Embora, às vezes, o Deus é-nos apresentado como uma pessoa muito rigorosa e um pai, e usar a palavra maligno, que é uma palavra talvez georgiense, mas eu lembro-me que em minha casa nós tínhamos um quadro, e nesse quadro havia apenas um olho. E aquilo era o olho de Deus sempre a olhar para nós. Não sei se viu esse quadro. E, portanto, eu, como criança, tinha muito medo de Deus. Também eu? Não tinha muito medo de Deus, porque Deus estava sempre a olhar-me, não era? Era o Deus está e nesse sempre a olhar, parece que não esquece a mais pequenina falta que nós cometamos, etc., para nos dar em cima. É que os homens e mulheres, os homens e as mulheres, e os pintores e os artistas, e por vezes também os teólogos, o homem sempre teve uma inclinação muito grande de explicar Deus à sua maneira. Exatamente. Eu penso que esse é que é o nosso problema. É muito mais fácil nós explicarmos Deus à nossa maneira, então pomos Deus a atuar à nossa maneira. A experiência de Moisés, no fim de contas, esse diálogo, Deus com Moisés, provoca na pessoa de Moisés essa tremenda experiência. Não, aquilo que eu conheço de Deus, o diálogo que eu tive com Ele. O que Deus me aparece é ser esse ser tremendamente bondoso, que perdoa até à 1000ª geração e apenas recorda o castigo até à 2ª ou 3ª. Que bonito que é. Mas não temos só o testemunho de Moisés a dizer estes atributos de Deus tão magnânimos. Temos, acima de tudo, Jesus Cristo. Ninguém nos mostrou Deus como Jesus Cristo. O próprio São João diz: a Deus ninguém o viu, mas nós vimos o seu rosto na pessoa do seu filho, não é? Pois. E nesse mostrar Deus, e é por isso certamente que estamos a celebrar a festa da Santíssima Trindade, depois de todo aquele tempo de Quaresma, de passarmos pela vida pública de Jesus Cristo, depois aquele ciclo pascal em que celebramos a ressurreição e o nascimento da Igreja, etc., etc. Agora celebramos
a totalidade de Deus. Nós às vezes também, homens e mulheres, também compartimos as coisas em pedacinhos pequenos. E a Igreja põe diante de nós também é necessário uma festa onde se apresenta a totalidade de Deus, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, a quem chamamos a Santíssima Trindade, que celebramos hoje. Vamos ao Evangelho de hoje, António? Vamos. Que resume toda esta totalidade do que é Deus no envio de Jesus Cristo. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho unigênito para que todo o homem que acredita nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem acredita nele não é condenado, mas quem não acredita nele já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Deus amou de tal modo o mundo que entregou o seu Filho para ele. Esse é o resumo de toda a teologia, é o resumo de todo o pensamento católico, é a conclusão, digamos assim, quando nós lemos os Evangelhos, quando nós lemos a Bíblia, quando nós lemos a história, seja aos pedacinhos, ou quando lemos a Bíblia toda, chegamos a esta conclusão de que fala São João. E eu gosto muito de todos eles, mas gosto de São João, porque São João resume tudo no amor. E acho que a sua intuição à luz do Espírito Santo é de tal modo forte que nenhum dos outros evangelistas fala aquela linguagem do amor e a linguagem da ternura de Deus, desse Deus que nos ama com amor de pai e amor de mãe, como São João. De maneira que fica-nos bem nesta festa da Santíssima Trindade, esta reflexão. Eu gostei, desculpa, mas eu gostei de há bocado quando o seu padre disse que quando o seu professor lhe disse, fez lá uma apresentação acerca da Santíssima Trindade e no fim acabou por dizer, olha, não compreendo bem como é que isto funciona, como esta questão, qual é a relação entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque eu, a preparar-me para hoje, a pensar, ler estas leituras e a pensar nisso, pensei, mas eu não entendo de maneira nenhuma este mistério da Santíssima Trindade. O que me toca nesta festa da Santíssima Trindade é esta questão do amor, da família, portanto, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E na minha pobre comparação, claro que eu compreendo o pai de família, que nos dá tudo pelos seus filhos, vai trabalhar, faz tudo o que pode para ajudar os seus filhos, a sua família. O Pai do céu que deu o seu Filho para nos ajudar. Claro que o Filho veio se entregar por nós. Agora, a outra parte é o Espírito Santo. E perdoa-me se isto não está certo, mas eu gosto de comparar o Espírito Santo à mãe da família. Porque o Espírito Santo é o conselheiro, é aquele que nos ajuda a refletir. E de alguma maneira eu acho que também as mães, muitas vezes, são aquelas que aconselham os filhos, que estão ali sempre presentes ao seu lado para os ajudar, que entendem os filhos, que ajudam, que apoiam. E acho que é esse o papel do Espírito Santo na nossa vida. É o papel papel de mãe. Talvez seja uma maneira muito simplística de fazer esta apresentação, mas para mim ajuda-me a entender esta festa da Santíssima Trindade. Sim, nós o nosso ser humano frágil em tudo e sobretudo no conhecimento e na compreensão, o mistério de Deus é, como diz São Paulo, de tal modo profundo, de tal modo largo, de tal modo alto, de tal modo, não é? Que temos dificuldade de abarcar isso tudo e necessitamos de nos apoiar em certas comparações que nós experimentamos e de facto
quando as coisas funcionam bem numa família, quando funciona bem, na harmonia, na comunhão, na unidade, na unidade profunda das pessoas, na criação de seus filhos, etc, etc, etc. Quando funciona bem, é de facto um exemplo que nos dá luz. É de facto um exemplo que nos dá luz. Mas temos sempre aquele problema de não podemos agarrar-nos às figuras humanas para compreendermos Deus, porque somos demasiado pequenos, e para não cairmos naquela tentação de explicarmos Deus, de facto, à maneira humana. Daí que eu achei graça ao meu professor, porque ele fez teologia, citou teólogos mas, como quem diz, não vos ponhais muito a explicar, a tendência de explicar, porque Deus não se explica. Deus vive-se, Deus sente-se, Deus experimenta-se, nós experimentamos Deus, mas não explicamos, porque então estamos a reduzi-lo ao pensamento e à nossa criação. A Santíssima Trindade, olha, o que diz a Bíblia, o que disse Jesus Cristo, falou do Pai, falou do Filho, falou do Espírito Santo. E o nosso Deus é esse. Eu li um livro há tempos que ao mesmo tempo achei piada, porque nós podemos comparar o Espírito Santo à Mãe, o Deus Pai, e o Senhor perguntava, Deus, nós temos a mania de o nosso Deus, fazer o Deus masculino. Temos a certeza que ele é masculino? Que ele é feminino? Deus. Ok. Meus amigos, nós estamos quase a terminar. Para mim, tanto se me dá que Deus seja masculino ou feminino. Para mim, o importante é o amor que ele é e o amor que ele nos tem. E a maneira como nos criou e nos fez, e como nos ama, e como nos chama ao seu reino, e como nos sustenta dia a dia, momento a momento, nesta vida que eu tanto gosto e tanto aprecio. Nós estamos a terminar. Olha, que a Santíssima Trindade vos abençoe e até outro dia, se Deus quiser.